O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 28 e 29. Efésios 5, 28 e 29. Vamos nos deter apenas no 29, porque o tema nosso está no versículo 29. Não será uma exposição, um sermão expositivo, mas um tema que vamos tratar. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema Não desista de você. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Combate, ou de Prevenção ao Suicídio, chamado Setembro Amarelo. E conversando com o pastor Arival, ele pediu que eu tratasse dessa matéria no culto de hoje das 11. Este é um assunto soleníssimo, um dos maiores problemas sociais do Brasil e do mundo. As estatísticas são alarmantes. E a evidência é que há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Este índice em São Paulo tem crescido espantosamente, e Brasil afora e mundo afora. Quando eu fui escrever um livro sobre esse assunto, fiquei muito alarmado, porque a política sobre o assunto é esconder as cifras, para não estimular a prática. Parece, entretanto, que esta não é a melhor forma. Grandes estudiosos da matéria entendem que você deve tratar da matéria como você trata de outros problemas preventivamente, como doenças cardiovasculares, como o problema da depressão e tantos outros. Para vocês terem uma noção, para cada 10 suicídios que acontecem no mundo, apenas um é relatado como tal. Portanto, a sociedade não tem uma visão clara do que está acontecendo. Vale destacar que este problema é enfrentado em todos os segmentos da sociedade, em todos os estratos sociais e em todas as faixas etárias. Então, eu gostaria que nós olhássemos alguns aspectos. Primeiro, a necessidade de se fazer uma opção pela vida. Opção pela vida. Primeiro, porque a vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E se a vida é uma dádiva de Deus, nós devemos recebê-la com gratidão e cuidar dela como bons mordomos. Paulo diz: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Isso é o natural, isso é o normal. Em outras palavras, Deus criou, Deus preserva, Deus sustenta, e nas lutas da vida, e não tem quem não enfrente luta, Deus carrega no colo. Não estamos com isso dizendo, irmãos, que as pessoas não enfrentem lutas. Paulo chega a dizer na sua segunda carta aos Coríntios, que ele enfrentou lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Pasmem vocês, 50% da população mundial já pensou em resolver os dramas da vida
por este viés do suicídio. Não sei quantos de vocês aqui, numa hora desesperadora da vida, já não pensou em fazer uma loucura. É preciso alertar que não morre bem quem não vive bem. Miguel Gonçalves Torres foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, primeira classe. Ele era um português inclusive, né, pastor Ival? E ele era muito doente. E ele dizia para os seus colegas assim: não basta viver bem, é preciso morrer bem. E no dia que ele partiu para o Senhor, no leito da sua enfermidade, ele chamou a sua esposa e disse para ela: minha querida, eu sempre pensei que ao morrer eu iria para o céu, mas não é assim. É o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. Talvez nós pudéssemos lembrar da fala de Dwight Lyman Moody, o grande avivalista do século XIX. As últimas palavras que ele proferiu foram essas: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Ou talvez poderíamos lembrar as palavras de Dwight Martin Lloyd Jones, ou David Mark Lloyd Jones, que foi considerado o pastor mais influente do século passado. Enfrentando um câncer, a doença avançando, e ele era médico, chegou um momento em que ele disse para a sua família: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Mesmo nas lutas, o cristão valoriza a vida, porque ele entende que a morte não é o fim da linha. Nós temos toda uma eternidade para vivermos e desfrutarmos da bem-aventurança eterna. Suicídio, irmãos, é assassinato de si mesmo. Suicídio é violência fatal contra si mesmo. É o naufrágio da esperança. É apostar que mesmo com Deus não tem esperança. É um ato solitário que machuca muita gente. Então, há 4 grupos que precisa ter atenção. Primeiro, com respeito à questão do suicídio. Primeiro, os que não sabem o que estão fazendo. Muita gente que tira a vida não sabe o que está fazendo. Ele brinca perigosamente. Ele não quer fazer, mas tenta fazer e consuma o que deseja, o que não queria que acontecesse. Eu li a história de um dos grandes empresários do Brasil, que numa briga conjugal, numa hora de loucura, pegou o revólver e deu um tiro no peito. A hora que ele percebeu: meu Deus, eu cometi uma loucura, mas já era tarde demais. Não foi possível reverter o quadro. Os que se suicidam como vingança, isso é muito comum, sobretudo nos relacionamentos passionais. Marido briga com a mulher, mulher briga com o marido, namorado briga com a namorada e vice-versa. Termina um noivado, termina um relacionamento, e a pessoa, para vingar do outro, ceifa a sua própria vida, para gerar um sentimento de culpa na vida do outro. É a mesma coisa de beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Uma lógica falha. O terceiro grupo é aqueles que cometem essa lógica falha, olhando para a morte como a única saída ou fuga dos problemas intoleráveis. Quantas pessoas que no desespero dizem: não tem mais jeito para mim, cheguei no fim do túnel, eu estou num corredor escuro e não tem janela, e não tem porta, e não tem luz nesse final, e então eles acham que não suportam a situação e tiram a sua vida. Mas há outras pessoas que cometem suicídio através de uma lógica racional, devido a uma doença física ou circunstâncias insuportáveis. Elas preferem a morte, porém não sabendo que a morte não é o fim da linha. A cada 40 segundos hoje,
uma pessoa ceifa a sua própria vida. Esse índice cresceu espantosamente, tem crescido espantosamente já na terceira idade, só perdendo para jovens e adolescentes. Pasmem vocês. Talvez o maior índice de suicídio no mundo é o Japão. E eu tenho um livro, pastor Ival, que fiquei muito chocado. Ainda bem que está em japonês, eu não entendo nada. Mas ele tem desenhos. E o livro mostra com desenhos, com passo a passo, 10 formas eficazes de se tirar a vida. E esse livro é livro de cabeceira no Japão, onde tem o maior índice de suicídio no mundo. Nós não podemos brincar com esta matéria. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar, à luz das Escrituras e à luz da história, essa questão. O apóstolo Paulo vai tratar dessa matéria quando ele diz lá para o carcereiro de Filipos, desesperado, com medo de que os prisioneiros sob sua responsabilidade tivessem fugido e ele pagaria com a sua própria vida, o fato de não ter impedido a fuga dos prisioneiros, vai se suicidar. E Paulo diz: não te faças nenhum mal. O suicídio é fazer mal a si mesmo. Romanos 14, 7 e 8, Paulo diz assim: ninguém vive e ninguém morre para si mesmo. Em outras palavras, o suicídio é um ato de orgulho, de egoísmo. Porque a lógica do suicídio é essa: se eu morrer ninguém vai sentir falta, se eu morrer vai ser um alívio para todo mundo, eu sou um peso para todo mundo. E ninguém é uma ilha, quando uma pessoa ceifa a sua vida, machuca profundamente a família, machuca profundamente os amigos, machuca profundamente a sociedade. 1 Coríntios 6, 19, Paulo diz assim: o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, não sois de vós mesmos, eu não sou dono do meu corpo, Deus me criou e Ele é o dono do meu corpo. Deus criou você e Deus é o dono do seu corpo. A Bíblia ainda diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, eu não tenho direito de ceifar minha própria vida, de atentar contra a minha própria vida. Eu não sou dono da minha própria vida. A minha vida pertence a Deus. Deus é o único que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Aqui o apóstolo Paulo diz no texto lido: ninguém jamais odiou a sua própria carne. Isso é o que a Bíblia ensina. Se você olhar a biografia das pessoas que cometeram suicídio, lá na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, todas elas estavam em crise espiritual. Eu não posso nem chamar que Sansão foi um suicida, porque ali foi muito mais um ato de vingança contra os inimigos, e ele morre com um efeito colateral do seu gesto. Mas você pega um Zinri, que bota fogo no corpo, que queima o palácio, num ato de desespero. Você pega um Aitofel, conselheiro de Davi, que se virou para o lado apoiando a rebelião de Absalão, e quando ele percebeu que a rebelião fracassaria, ele foi para casa, arrumou os negócios e se enforcou. Estava longe de Deus. Você pega o Judas Iscariotes, idem. De tal forma que o suicídio é uma perversão detestável, dizia Agostinho de Hipona. É uma atitude antinatural, contrária ao amor próprio. É uma ofensa à família, é uma ofensa à comunidade, porque ninguém é uma ilha. Mas mais do que isso, é uma usurpação do poder de Deus. Porque isso é competência de Deus, dar a vida e tirar a vida. Meus amados, é muito importante entender que a vida é mais do que viver, e a morte é mais do que morrer. A filosofia materialista, existencialista, que estimula por demais essa prática,
acha que uma pessoa morreu, acabou. Mas você e eu que cremos na Bíblia, entendemos isso, a morte não é o fim. Se uma pessoa pudesse encerrar o seu sofrimento ceifando a vida, levaria o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós cremos que o túmulo não é o nosso último endereço, e nós cremos que o homem só pode ter vida eterna e bem-aventurança eterna se ele está vivendo para a glória de Deus, e se ele morre na confiança em Deus, na sua fé em Cristo Jesus, porque do contrário, a morte conduz a um sofrimento eterno, irreversível, irremediável. Mas quais seriam as causas que têm levado pessoas a ceifar sua própria vida? Então vamos olhar alguns pontos nesse alerta de Setembro Amarelo, hoje precisamente, o Dia Mundial de Prevenção. A primeira causa, irmãos, a principal causa é a depressão. E depressão é uma doença que muitas vezes a igreja evangélica não tem lidado corretamente com esse assunto. E eu vou lhes dizer por quê. Primeiro, olhando na perspectiva nossa, reformada, nós temos um escritor americano muito conhecido, que todo seminarista presbiteriano lê as obras dele, necessariamente no seminário, chamado Jay Adams. Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão, são livros de leitura imperativa para todo seminarista. Esse escritor americano tem muitas obras também sobre pregação, sobre homilética. E ele defende a tese no seu livro de que depressão é pecado. É pecado. Agora, veja você, uma pessoa está enfrentando uma depressão, e eu chego para ela e digo, você está em pecado. Eu posso botar mais uma tonelada de peso, de culpa nas costas dela. Aí vem um outro escritor de uma linha neopentecostal, T.L. Osborne, um evangelista que reúne multidões nos cultos de cruzada, e ele diz assim, depressão é demônio. Então, imagine uma pessoa enfrentando uma depressão, chega e fala, o demônio está aí te acossando, te perturbando, te oprimindo, e a pessoa, em vez de resolver o problema dela, eu acumulo mais uma tonelada de problema nas costas dela. Pergunta, depressão pode ter a ver com pecado? Pode, pode. É só você ler o Salmo 32, 38, sobretudo 38, quando Davi esconde o pecado, o que aquilo produziu na vida dele de desespero, dos ossos secando, de gemido, de alagar o leito com as lágrimas, de viver atormentado de dia e de noite, a mão de Deus pesando sobre ele. Então, uma pessoa que vive em pecado e não se arrepende do pecado e não deixa o pecado, ela pode estar vivendo uma depressão em virtude disso. Depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Quem lida com o ocultismo sabe a tragédia que é viver debaixo da opressão dos demônios. Agora a pergunta é, um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Eu estava pregando, pastor Ival, em Belo Horizonte certa feita, e eu estava tratando dessa matéria, e quando eu disse que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar deprimida, levantou uma jovem e me encarou, e levantou o dedo e disse, é um absurdo o que o senhor está pregando. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu perguntei para ela, minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco e enfrentar um infarto? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Então, depressão, meus irmãos, é uma doença que precisa ser lidado como tal. Andrew Solomon, um autor americano que escreveu, na minha opinião, a melhor obra sobre depressão em língua portuguesa, um livro pesadíssimo, mas é uma obra muito, muito esclarecedora. Ele diz o seguinte, você lida com depressão com remédio, com terapia e com fé.
Quantas pessoas, meus irmãos, que ceifaram uma vida, porque por falta de orientação espiritual, a pessoa, não, porque você está em pecado, porque tem demônio, e aí a pessoa não toma o remédio. E chega um momento de extremo. Se vocês não leram ainda, eu recomendo ler. Eu acho que deve ter aqui na nossa livraria. Se não tiver, a gente manda encomendar, né, pastor? O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Você precisa ler esse livro. E John Piper vai trabalhar 3 personagens da história da igreja que lidaram com depressão. David Brainerd. David Brainerd foi um missionário americano, ficou noivo da filha de Jonathan Edwards, não chegou a casar-se com ela, porque ele, trabalhando entre os índios peles vermelhas, enfrenta uma doença grave, morre aos 20 e poucos anos de idade, não chegou a 30 anos. E ele era um homem tão piedoso que quando perguntaram para John Wesley, qual é a melhor obra que você recomenda depois da Bíblia para se ser um homem de Deus? Ele disse, leia o diário de David Brainerd. Quem escreveu o diário, quem publicou o diário foi o futuro sogro, Jonathan Edwards, que morreu antes de publicar, mas ele escrevia as suas experiências do dia a dia. Ele tinha severas crises de depressão, um santo homem de Deus. O segundo nome que ele cita é John Bunyan. Quem de nós não leu já O Peregrino? Viveu 14 anos preso. Qual o crime que ele cometeu? Pregar a palavra de Deus em praça pública. Das grades da sua prisão, ele via sua filhinha cega passando necessidade na rua. E eles diziam para ele, se você prometer de não ir para a praça pregar, nós soltamos você. E ele dizia, se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando. Foi nessa tragédia toda que ele escreveu um dos livros mais lidos no mundo, depois da Bíblia, O Peregrino. Ele tinha também severas crises de depressão. O poeta evangélico inglês, William Cowper, tinha crises de depressão tamanhas, que ele tentou suicídio algumas vezes. Era preciso que alguém o acompanhasse muito de perto, para não fazer loucura. Homem santo de Deus. E foi ele que escreveu a famosa frase, por trás de toda providência carrancuda, existe a face sorridente de Deus. Você pode pegar Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores. De vez em quando ele tinha que largar o púlpito, sair da rotina ministerial e ir se tratar com problema de depressão. Então, depressão é uma doença que precisa de tratamento adequado. Não é botar mais peso nas costas das pessoas. Bom, existem outras causas, eu gostaria só de citar algumas. E talvez desilusão nos relacionamentos é um negócio muito complicado. Um dia um presbítero me ligou, um homem de Deus, um líder na nossa região. Ele disse assim, pastor Hernandes, isso era de madrugada. Eu estou com um revólver na mão, com o dedo no gatilho. Eu vou tirar minha vida. Eu disse, meu irmão, não faça isso. O que está acontecendo? Ele disse, eu sou casado. Tem 20 anos que a minha mulher se nega a ter relacionamento comigo. Eu prefiro tirar minha vida, porque ser um adúltero. Louvado seja Deus, ele não fez isso. Mas há muitos conflitos conjugais onde as pessoas parecem que não sabem mais o que fazer, fica num beco sem saída. E é muito perigoso esse tipo de situação, porque a pessoa se mata para punir o outro, é assassinato em 360 graus. Uma outra causa que tem sido muito comum no mundo são as perdas financeiras. Quando você se lembra daquele tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, em Katrina, lá no estado de Louisiana, o índice de suicídio aumentou explosivamente das pessoas que perderam tudo
anos de economia, tudo indo embora. As pessoas se desesperam. A pressão da vida moderna. Por exemplo, o alto índice de suicídio no Japão com os jovens, adolescentes, é isso. A pressão muito grande da sociedade. Tem que ter sucesso nos estudos, tem que ter sucesso na profissão, tem que ter sucesso na empresa, tem que ter sucesso aqui. A concorrência é grande, a pressão é enorme, e as pessoas vivem debaixo de uma panela, dentro de uma panela de pressão. Tem tantas outras. Eu vou citar apenas mais uma, que é muito comum nos dias de hoje, que é o problema do radicalismo religioso. Uma pessoa que amarra bomba no corpo e se explode, para atingir outras pessoas também, num ato de vingança, mas ele é a primeira vítima da sua loucura. Então, meus amados irmãos, o que é que nós vamos pensar nessa questão? A igreja é uma igreja que esclarece. A verdade esclarece, alerta. Pessoas que tiram a vida para chamar a atenção, pessoas que tiram a vida num ato de vingança, pessoas que tiram a vida para espiar um erro. Eu não sou digno de viver. Eu fiquei um dia chocado com a pessoa que entrou no meu gabinete, pastor Ival, lá em Vitória. E a mulher entrou chorando muito no meu gabinete, e quando ela acalmou, eu falei: filho, o que está acontecendo? Ela disse assim: quando eu estava saindo para cá, a minha vizinha pulou do 10º andar do prédio, se esborrachou no asfalto. Eu falei: mas o que tem a ver isso com a sua vinda aqui? Ela me disse: é porque eu estou pensando em fazer a mesma coisa e não tenho coragem. Eu disse: mas por que você quer ceifar a sua vida? Ela me disse: é porque eu sou um problema. Mas quem disse que você é um problema? Diz: o meu pai sempre falou que eu era um problema. E eu perguntei: o que você fez? Eu saí de casa e me casei com o primeiro pretendente. E o que aconteceu? Meu marido era igualzinho ao meu pai, me falava que ele era um problema, que eu era um problema. E o que você fez? Divorciei-me dele, casei a segunda vez. E o que houve? O meu segundo marido, igualzinho ao primeiro, igualzinho ao meu pai, fala que eu sou um problema. E o que você fez? Me divorciei dele, casei a terceira vez. E o que está acontecendo? Ele fala que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema. Eu não mereço viver. Eu disse para aquela mulher 3 coisas. Tratava-se de uma mulher crente, viu, gente? Crente. Eu disse para ela 3 coisas. Minha filha, entenda uma coisa. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Apesar de todos os seus problemas, Deus ama você. E Deus tem um propósito na sua vida. E você vai resolver esse problema na sua cabeça. Se tem problema, resolva. Tem gente que pensa desta maneira, até por pensar assim: eu quero encontrar-me com a pessoa que eu tanto convivi e amei aqui neste mundo. Quero apressar o passo. Ou tentativa desesperada de manipular o outro. Se você terminar o namoro comigo, eu me mato. Se você me largar, eu me mato. E nessa manipulação, muita gente passa do ponto e ceifa a sua vida. Há mitos que as pessoas andam por aí dizendo: não, pastor, cachorro que late não morde. Quem fala que vai se matar, nunca vai se matar. Isso é mito. 80% das pessoas que tiraram a vida, falaram e falaram e falaram, deram alertas e mais alertas. Não subestime esse perigo.
Quando a pessoa está falando isso, ela está dizendo lá no fundo: socorro! Socorro! Segundo mito: só as pessoas mentalmente enfermas vão tirar a própria vida. É mito. Você poderia dizer que Getúlio Vargas era um homem doente da cabeça? Você poderia dizer que o intelectual Pedro Nava era doente da cabeça? Então, o assunto é mais grave do que parece ser. Outro mito: não adianta ajudar uma pessoa que tem tendência. Um dia vai fazer. Não vai. Se receber ajuda, não vai. Tem muita gente que, pela graça de Deus, por causa do evangelho, por causa de um bom conselho, por causa de uma boa companhia, por causa de uma boa orientação, foi tirada desse caminho de morte. Outro mito: só uma pessoa que não tem temor de Deus comete suicídio. Isso é mito. Ô meus irmãos, as estatísticas e as provas estão. Quantos pastores têm tirado da própria vida nessa nossa geração? Você conhece, eu também. Quantas pessoas que você tem certeza que era gente de Deus, por causa de uma doença, por causa de um tratamento inadequado, por causa de uma abordagem inadequada, porque enfrentavam uma depressão e não foi convenientemente diagnosticada, tratada, resolvida, chega um momento de loucura. O que eu quero aqui terminar é alertar com muita força sobre o engano do suicídio. Suicídio não é uma porta de saída, não é. Não é justificável, nem filosoficamente, nem moralmente, nem biblicamente, nem teologicamente. Segundo, suicídio não alivia a dor que o provoca, não alivia. Nós cremos que tem bem-aventurança eterna e condenação eterna. Terceiro, o suicida não é dono da sua vida, não é. Você pertence a Deus, você pertence a seus pais, você pertence à sua família, você pertence à sua igreja, você pertence à sociedade. Você não é uma ilha. Por favor, atente sobre isso. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, me permita concluir. Corrija o foco. Busque ajuda. Busque ajuda. Busque um conselheiro maduro. Abra o coração. Talvez você não está vendo saída, porque você está com uma visão meio turva. Alguém vai te ajudar a olhar a vida com mais clareza. Talvez você não está vendo uma luz no fim do túnel, mas alguém vai dizer para você: existe essa luz, e eu quero mostrar para você essa luz. Então, mas eu cometi um erro grave, eu cometi um pecado grave, eu cometi um deslize grave, e eu não vou suportar. Pois, entenda uma coisa: Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus levanta, Deus faz novas todas as coisas. Essa semana, pastor, eu vou escutar uma frase que marcou a minha vida. A pessoa diz assim: os pequenos problemas nos separam, os grandes problemas nos unem. Pensa comigo numa família. Sua família não briga, né? Só a minha que briga, mas na sua família eu sei que não acontecem essas coisas. Mas às vezes na família as pessoas brigam, se desentendem, por picuinhas. Aí de repente um contrai uma doença grave. Acabou a picuinha. Junta todo mundo. Aí não
é problema. Agora é lutar para resolver o problema. Então eu quero dizer para você que há a saída, a esperança, há renovo. Corrija o foco. O Viktor Frankl, no livro dele Em Busca de Sentido, disse que quando as pessoas estavam no centro de concentração lá do Holocausto, não tinha suicídio, quase zero índice de suicídio. Por quê? Porque o foco ali é preservar a vida, é cuidar da vida. Muitas pessoas, depois que eram libertas, estavam livres, aí tiraram a vida. Entendamos isso. Se tem problema, e tem problema, vamos enfrentá-lo com esperança, com fé, com confiança em Deus, buscando a Deus, a esperança em Deus. Agora, por favor, se você tem alguém na família, ou alguém na parentela, ou algum amigo que passou por esse dissabor, por essa dor, não bota peso não. Você não é o juiz. Nenhum de nós pode dizer, fulano de tal cometeu suicídio e foi para o inferno, é discípulo de Cariotes. A Bíblia não ensina isso não. Eu não sou juiz. Eu fui num funeral de uma pessoa suicida e preguei, e eu fiquei terrivelmente triste na hora, porque chegou uma mulher com toda a petulância e falou para a mãe do rapaz que estava lá morto: ah, que pena, seu filho se matou, ainda vai para o inferno. Quem é ela para falar isso? Só Deus conhece os que lhe pertencem, só Deus. Eu não sei, eu não sou juiz. E se a pessoa está num estado de doença, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Entendamos isso. Judas não foi para o inferno que cometeu suicídio, não. Judas foi para o inferno porque não era crente, não era convertido. E não estamos fazendo apologia ao suicídio, não. Suicídio é errado, 1000 vezes errado. Mas só Deus pode dizer quem vai para o céu, quem não vai. É Ele que conhece. Eu não conheço. Não posso ser juiz. Então, fuja dos consoladores molestos, descanse na misericórdia de Deus, bote o pé na estrada e continue caminhando. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nos dias de tribulação. Que Deus nos ajude, irmãos. Não só para nos prevenirmos, mas para sermos instrumentos de consolo para aqueles que estão enfrentando uma luta ou já passaram por ela, não tem mais como reverter o quadro, precisa de consolo. E o nosso Deus é o Deus e Pai de toda a consolação. Que Deus nos abençoe. Amém.